o Vasco. Vai jogar contra o Bragantino fora de casa. Quem informa pra gente sobre o Vasco é Edson Viana, direto do Lindão, São Januário. Fala aí, Edson. Fala, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Vasco treinou hoje de manhã na preparação para esse jogo de domingo fora de casa contra o Bragantino. E para esse jogo, o time vai ter um desfalque importante na área técnica, já que o Fernando Diniz está suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Fluminense. E aí ele vai ser substituído por um dos auxiliares, ou o Evandro Fornari ou o Ricardo Cobalcini. Por outro lado, o time vai ter o retorno do volante Hugo Moura, que estava suspenso no clássico, e aí o Diniz precisa ver como é que vai armar o meio de campo do Vasco, que naquela partida foi formado ali pelo Tietê e também pelo Cauã Barros. E olha, o Vasco está embalado, olhando para a parte de cima da tabela, mirando, quem sabe, uma vaga na zona da Libertadores do ano que vem, e está muito perto de conseguir, pela primeira vez na temporada, uma sequência de 4 vitórias. E tem um torcedor figuraça, ele fez uma promessa: só vai cortar o cabelo quando o Vasco vencer 4 jogos seguidos. Nessa temporada ele mandou a mensagem para o Globo Esporte, é o Eduardo. Vamos ouvir, Eduardo. Fala aí, figura. Boa tarde, pessoal do Globo Esporte. Dia 217, deixando o cabelo crescer até o Vasco da Gama ganhar 4 partidas seguidas. Estamos 3/4 e nunca estivemos tão perto de cortar o cabelo. E vamos torcer, né? Jamais poderia fazer esse tipo de promessa, né? E o Vasco do Lucas Pedrosa enfrenta o Bragantino. A gente trouxe a agendinha aqui, lá em Bragança Paulista. Quer continuar nessa boa fase? Olha os números do Vasco, presta atenção. Nos últimos 10 jogos, o time do Fernando Diniz acumulou 6 vitórias, 3 empates e somente 1 derrota. Lucas Pedrosa nem lembra como é que é mais ficar triste por causa de que Vasco perdeu. Não lembro, cara. Não lembro mesmo, assim. Até porque... A derrota foi derrota foi pra contra quem? o Palmeiras. Ah, é verdade. Porque a derrota contra o Palmeiras, ela teve uma sensação meio que de anestesia. O Vasco estava com desfalques ali, estava com o Robert Hernan, estava também sem o Barros. Com o time completo, inclusive o Barros, o Robert Hernan e o Cuesta, quando estão jogando juntos, não perdem. Eu acho que o Vasco tem tudo para poder ir lá em Bragança Paulista e conseguir um bom resultado. O Bragantino é uma equipe que tem oscilado bastante. O Vasco conta com um excelente momento do Ryan, do próprio Felipe Coutinho. O Andrés Gomes se encontrou ali do lado direito. O Nuno Moreira nem se fala, um ano espetacular desse português que chegou. Então é um Vasco muito consistente e pelo menos pontuar fora de casa. Acho que tem que pensar em vencer. Inteiro ele? O Vasco inteiro? Inteiro. Tem que pensar em vencer, cara. Pensar em vencer e continuar olhando as primeiras posições. Você vê, Tartá, o Vasco chegando à sua dupla de zaga, o Barros acontecendo. Foi contra o Botafogo o jogo do Barros? Foi, né? Foi contra o Botafogo, esse primeiro jogo do Barros, ele como titular na Copa do Brasil, tá? Sim, junto com o Jair. E aí você já dá outra cara pro Vasco e outros números também. Uma solidez defensiva, né? Hoje é outro Vasco, né? O Vasco foi muito feliz nas contratações que acabou fazendo aí nessa temporada. Dedo do Pedrinho e de toda aquela comissão lá. Realmente hoje é outro Vasco. A gente vê um Vasco muito forte, muito competitivo. Fisicamente, os jogadores assim... de alto nível. Sim. E hoje também tem uma zaga que propõe aquilo que o Fernando Diniz mais gosta de fazer. Então, tudo isso potencializa demais esse time do Vasco. Bota na tela a arte, meu filho. Aqui, ó. Lá na terra da linguiça, John na tela, Ryan na tela, 18h30. Boa noite. Falando em Ryan... Gol do Ryan hoje. Sabia que o Ryan é o maior marcador do Campeonato Brasileiro, maior finalizador, perdão, desde a chegada de Fernando Diniz. Olha os números na tela, porque aqui a gente mata a cobra o quê, Flávio Mendes? Mostra lá, mostra. E se o Vini quiser, fica à vontade. Tá aí, ó. Desde que o Diniz chegou, quem mais chutou a gol foi o Ryan. Inclusive, passou Caio Jorge, passou Pedro Raul, passou o Flaco e passou o Hulk. E se a gente pegar... Irmão, 75 finalizações. O moleque tá on fire, tá? Se a gente pegar os números do Vasco pós-Fernando Diniz, o Vasco é um dos times que mais finaliza. É G4. Do Diniz. Tem a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro desde a chegada do Diniz. Então é nítido que o Vasco melhorou. E eu fico muito contente porque a gente sempre falava aqui, quando o Vasco não ganhava os jogos. Pô, não ganhou, mas jogou bem, teve oportunidade. E as coisas, infelizmente, não estavam acontecendo. Um momento a chave vira e agora o Vasco está nesse belo momento. E o Ryan, nem se fala. O Ryan, se não for a revelação do Campeonato Brasileiro, aí tem que prender todo mundo que votar. Desculpa. Verdade. E tem muito do dedo do Diniz nisso tudo aí. Por quê?
Porque um dos trabalhos do Diniz é potencializar o que o cara tem de melhor, corrigir os defeitos, né? As deficiências do jogador, e faz parte do trabalho dele, só que não adianta você só corrigir as deficiências se você não potencializa o que o cara tem de melhor. E a gente já falou sobre isso aqui. O Ryan, ele chuta muito forte e de onde ele chuta, ele acerta o gol. Posso falar uma coisa? Isso é muito importante. Eu falei isso, me xingaram ontem na resenha. Ninguém no Brasil chuta hoje com tanta precisão com esse moleque. Dificilmente ele erra o gol. E ele chuta. Não tem a quantidade. Eu tô falando proporcionalmente, né? Não é um cara que chuta uma bola pro jogo, acerta o gol, o número dele é 100%. Mas igual esse moleque não tem, pô. E de onde ele estiver, tá? Ele posiciona o corpo, ele tá sempre tentando encontrar um movimento, uma situação para poder finalizar. E se não chutar, não vai fazer gol, cara. Então vamos fazer uma comparação com e sem Fernando Diniz? Bota na tela, Vini Show! Olha lá. Ryan com Diniz, Ryan sem Diniz. 29 jogos, 13 gols, 59 jogos e apenas 6 gols e aí 2 assistências. Claramente, isso se ele seguir essa proporção, ele terminaria com 26 gols, né? Com o mesmo número de jogos aqui, que é um número assustador. E o percentual também é absurdo com relação ao outro. Fora que ele tá criando de oportunidade de jogada, né, irmão? Ó, contra o Fluminense, os 2 gols do Vasco são oriundos de chute do Ryan de média distância. O primeiro desvia e entra, o segundo o Fábio bate roupa, depois defende e a bola sobe pro Nuno e faz gol. Acho que isso só exemplifica, só traz isso pra gente, que é uma característica do Ryan. E quando eu falei da semelhança com o Adriano Imperador, é justamente nisso. Perna canhota, chute forte, rápido, apenas isso, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua história, mas lembra um pouco essa característica, só isso. E mostra uma coisa que a gente não tem visto tanto no futebol brasileiro, a gente cobra muito isso aqui. Exatamente. Que é chutar de média distância. Vamos agora com a Roberta Barroso e o Vasco do Fernando Diniz, que vem também emendando bons resultados. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, amigos fãs de esporte. É isso, pegou o elevador, pisou no acelerador, a gente pode dizer assim, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Está no G8 da competição. E domingo tem mais um compromisso contra o Bragantino fora de casa. O Vasco vai em busca da 4ª vitória seguida na competição. Mas tem um desfalque ali na área técnica. Fernando Diniz levou o 3º cartão amarelo no clássico contra o Fluminense, por isso não fica à beira do gramado. Quem volta de suspensão é o Hugo Moura, e aí o Diniz terá que ver como vai montar esse meio de campo, porque Tietê e Barros também estão à disposição. O resto do time deve ser o mesmo. Ryan, que vem encantando ali na frente, a joia vascaína, que nos últimos 6 jogos balançou as redes 6 vezes. Ele que vem jogando como centroavante, o Verratti não vem em boa fase. Deve continuar, então, no banco, e com isso abre aquela vaga no ataque do Andrés Gomes. O Ryan, inclusive, já conversa com o Vasco sobre uma renovação de contrato. Ele tem um vínculo até o fim de 2026, mas deve renovar até 2028. Quem também já conversa sobre renovação é o lateral Puma. O contrato dele vai até o final do ano, mas a proposta já foi feita. A gente deve ter alguma novidade na próxima semana. Agora, segundo o GE, uma comissão formada por conselheiros do Vasco, essa comissão foi montada para investigar a SAF vascaína, e eles fizeram um relatório que apontaram irregularidades em relação à SAF, como pagamentos suspeitos. Então, essa questão está sendo vista. A defesa tem 15 dias para responder esse relatório. 21 pessoas foram indiciadas e, caso, se comprove tudo isso, essas pessoas podem ser excluídas do quadro social. Mas é isso, Vasco e Bragantino no domingo. O Vasco olhando para cima, querendo uma vaga na Libertadores. Bruno. Eu não lembro o HD aqui. Data Vegeta, Data Torelli. O Rafael Machado falou, já estava pensando em falar, ele já falou no chat. Eu não lembro um período que a torcida do Vasco deixou de comparecer. Que fez eco que nem já vi. A torcida do Vasco é muito maior que essas outras. Não, o Flamengo já fez. Mais do que o Vasco. Já deixou de comparecer. Nem na época dos times horríveis do Eurico, ali da década de 2000. Lembra? Teve quando caiu. Agora. Não, mas ela ia no jogo em São Januário. Então, ela deixou de comparecer. São Januário vazio, você lembra? Sim, agora recentemente. Mas aí em forma de protesto. Não foi assim, nós não estamos indo. Foi um protesto em relação pontual e tal. Mas deixou de ir. Foi lá 5 mil, mas de fato, a média é de 15 mil. Eu fiz a Série B do Vasco, horrorosa, com Kleber Gladiador, com Douglas Pança de Cadela.
Fabrício Barriga de Volante. cadela, prenha. Prenha. Eu fiz. E a torcida ia. Time horrível, time Mas é uma questão. O tamanho da torcida do Vasco é muito maior que as outras. Então é muito mais fácil você encontrar 20 mil vascaínos loucos da ideia, que topam qualquer desafio, do que você encontrar 20 mil tricolores ou 20 mil botafoguenses que topem encarar qualquer fase da temporada. É muito mais fácil fazer eco no Maracanã do que num estádio de menor proporção como São Januário, com certeza. Não, e aí tem uma outra coisa, São Januário cabe em 20 mil, então você levou... Gente, se o Vasco tivesse estádio pra 40, 50, estaria lotando provavelmente quase todo o jogo. Só tô falando que tem essa diferença, o tamanho da torcida é algo que precisa ser levado em consideração. O nosso Brandão mandou mensagem aqui dizendo assim, o torcedor não foi a São Januário contra o Del Valle. Aí, a informação. O Vinícius Freire falou. Mas acho que em forma de protesto também ou não? Não, que já tinha tomado também. Engraçado que em 23 e 24 tava ruim a situação. Não tava. O Fluminense tinha as maiores médias do Brasil. Pô, mas assim... Mas não tava ruim, tava bom. 23, em 23, 24, olha o ano do Fluminense. Mesmo que você não disputasse o título do Brasileiro, a grande campanha na Libertadores acaba por rebote, impulsionando o torcedor a comparecer ao estádio. E ano passado teve um negócio chamado luta contra rebaixamento. É como eu falei, são os extremos. É verdade. A luta contra rebaixamento leva... O marasmo é pior, assim, falando de arquibancada, tá? Sim. O marasmo, ele é pior do que uma luta contra rebaixamento, porque o torcedor desaparece no marasmo. Agora, na luta contra rebaixamento, o cara vai. O cara se esforça e vai. Pois é. Vamos falar mais do Vasco com o Rodrigo Brandão. Muito bem, Vegeta. E o Vasco realiza hoje mais um treino no CT Moacir Barbosa. Vai ser o penúltimo antes da viagem para Bragança Paulista, onde a equipe vai encarar o Red Bull Bragantino domingo, 18h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa aproveitar o momento positivo que está vivendo e aproveitar também o mau momento vivido pelo Red Bull Bragantino. A equipe vem em queda livre depois de um bom início. Para se ter uma ideia, Vegeta, apesar de ocupar nesse momento a 10ª colocação do campeonato, a 3 pontos atrás do Vasco, a equipe é a 18ª na tabela do segundo turno do Brasileirão. Só tem 9 pontos. Dos últimos 16 jogos foram apenas 2 vitórias. Exatamente o oposto do Vasco, que começou muito mal o Brasileiro e nas últimas rodadas vem tendo um desempenho bem satisfatório. O Vasco hoje é o 8º colocado e na tabela do retorno é o 3º, atrás apenas dos líderes Palmeiras e Flamengo. Domingo, portanto, é jogo para vencer. E para isso, o técnico Fernando Diniz vai contar com o time completo. Beleza, Vegeta? E eu queria saber do Farias, né? O que ele quer falar sobre Vasco? Porque tem jogo no fim de semana contra o Bragantino e ele disse que era favorito, mesmo fora de casa. Favorito. Tabela, uma briga ali por posições. Bragantino atrás. Não deixa de ser um confronto direto. Você vence o Bragantino, elimina logo o Bragantino, joga uma arrancada, sei lá. E o Bragantino que tá num dos piores anos recentes. Vegeta, olha, que situação. O verdinho que eu tô te mostrando aqui no aplicativo são as vitórias. Olha o Bragantino. Não. É vermelhinho, amarelinho de empate. Não dá green pro meu amigo, é impressionante como a equipe do Bragantino se enfiou numa má fase. Teve um início de campeonato até razoável. Ano passado o Bragantino escapa do rebaixamento na última rodada, né? Acaba se livrando, aí cai o Criciúma, cai o Atlético Paranaense. E parecia, pelo início do campeonato, que o Bragantino conseguiria reproduzir um campeonato mais próximo àquele de 2023, quando o Bragantino chegou até a brigar pelo título da competição. E o Bragantino desabou, principalmente no segundo turno. O Vasco chega num momento muito mais favorável. É óbvio, é o que eu tenho ressaltado aqui. O Vasco, ele vive um momento legal, a sequência é extremamente produtiva, tá perdendo muito pouco, né? Praticamente não perde a equipe do Diniz. Só que também não dá para imaginar que o Vasco chega a ponto de passar o carro em todo mundo. O Vasco vai ter que apresentar uma atuação com um nível de dedicação tão próximo quanto aquele que apresentou no Clássico contra o Fluminense, quanto que apresentou na Copa do Brasil contra o Botafogo, naquela sequência difícil, né, que envolveu confrontos contra Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Flamengo. Vasco vai ter que reproduzir esse nível de atuação. O meu medo é só que a sequência positiva ela vai trazendo uma dose de confiança que, se você não administra bem, ela vira talvez assim, um certo relaxamento. Aí você pega um adversário que tá numa draga desgraçada, como é o caso do Bragantino, você pode se perder um pouco naquele ritmo de jogo, né? Que acaba sendo um jogo mais lento, um jogo mais chatinho. Então eu espero que o Vasco mantenha o mesmo nível de intensidade das partidas anteriores. Porque tu entra em campo num Vasco Fluminense, o teu tesão bater lá no alto é o natural. Agora um Vasco Bragantino pode trazer um outro perfil de jogo e o Vasco não pode se dar o luxo de não jogar no seu máximo de intensidade. Até para manter essa boa sequência e tentar, de alguma forma, se aproximar mais um pouquinho ali de G6 e G4. O único jogo que destoou mesmo foi o 3-0 pro Palmeiras. Eu acho mais
diferença técnica, não necessariamente uma... E o Vasco começou melhor aquele jogo, eu fiz essa partida. Vocês escolheram, eu estava lá e vocês escolheram ignorar esse jogo aí. O Carlão e também o do Vitória, muitas vezes vocês ignoram. O Carlão de Genópolis, jogo difícil. Todo jogo em Bragança é complicado. Não pode cochilar, como foi no início contra o Fluminense. Tem que entrar ligado. Lembrando que o Bragantino não tá no estádio dele, né? Tá no Cícero Souza Marques, que é o estádio municipal de Bragança Paulista. O estádio do Red Bull Bragantino está sendo reformulado, remodelado, para até caber mais gente. Porque o estádio era bem acanhado, bem pequeno, né? Bem desatualizado. Agora o Bragantino tá tomando fumo direto no Campeonato Brasileiro e mesmo assim é 10º colocado, cara. Tá ali... Primeiro turno, né? Bom início de campeonato. Bom início de campeonato. E se fizer 3 pontos em cima do Vasco, que eu acho que não vai fazer, eu acho que o Vasco ganha essa partida, ele entra também na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. Você lembrou muito bem do Bragantino, foi o Farias de 2023? Foi. O último jogo do campeonato de 23 é um gostoso Vasco e Bragantino em São Januário. Toda hora vocês lembram desse jogo também. Estávamos com o Léo Pinheiro. Vocês estão ficando velhos, sabia? Você tá velho já. Eu tô velho. Eu tô segundo mais velho da equipe. Pois é. Bragantino 6º colocado em 2023 e o Vasco 15º. E o Vasco conseguiu uma vitória gigantesca, né? E escapa do rebaixamento.